Boa noite, meus queridos. Que bom que você está aqui junto conosco nesse culto de quinta-feira. Inclusive, este é o culto onde nós estaremos celebrando e orando em prol de missões. Se prepare já o seu coração para esses momentos onde nós teremos várias oportunidades para elevar ao Senhor os motivos relacionados a missões. Mas vamos primeiro começar com a leitura da Palavra de Deus em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 11 ao versículo 17. Acompanha comigo essa leitura. Porque a Escritura diz: todo o que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém. A importância de missões está aqui descrito nesse pequeno trecho. A importância de ir e anunciar as boas novas do Evangelho, tanto aqueles que se dispõem a ir, quanto aqueles que se dispõem a orar e a sustentar com as suas ofertas. Todo esse conjunto faz parte do mundo missionário. E por conta disso, nós queremos agradecer a Deus e celebrar aquilo que são missões a partir do coração de Deus. Curvemos as nossas cabeças em oração. Pai Santo, nessa noite, nós te agradecemos por tudo que nós temos tido da sua parte, que recebemos de ti, tanto as nossas provisões, mas o mais importante, o ingresso de Jesus em nossas vidas, que transformou os nossos corações e nos colocou os pés num caminho novo. E nós, Pai, queremos ser usados, Senhor, como indivíduos e como igreja na propagação dessas boas novas, tanto para os que estão aqui perto ao nosso redor, como também aqueles que estão no outro lado do mundo. Use, Senhor, os nossos missionários e os missionários em geral para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão nessa noite, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, prosseguir louvando o nosso Senhor com cânticos de júbilo e de adoração. De volta, ordem ao caos, dos osmos faz, filhos amados, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis.
o sol brilha em sua força, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Com grande graça é seu infalível amor, que toma o meu lugar, carrega a minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Com grande graça é seu infalível amor, que toma o meu lugar, carrega a minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Maior amor que esse mundo conheceu, por mim na cruz até a morte ele sofreu. Até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Com todo ser desejo ver te retornar, e tua vontade em minha vida operar. Até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Foi tua voz que ordenou a criação, a mesma hoje fala ao meu coração. Até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Viverei pra amar-te, pra te dar o
o nosso primeiro momento de oração nessa noite voltado para as várias regiões do nosso país. Nós encerramos no desse mês agora de outubro, toda uma campanha em prol da Junta de Missões Nacionais. De fato, hoje é o culto de encerramento desta campanha. E nós vamos estar orando pelos vários motivos que estão já ali na sua tela, ou já estarão, as várias regiões. Você poderá estar orando pela região sul do país, que conheça as boas novas do Evangelho, o lugar onde tem a maior ausência de evangélicos em todo o nosso país. Ore também pelo crescimento das igrejas na região sudeste. São muitas igrejas, mas ainda precisam crescer, amadurecer e aumentar as suas fileiras. São muitas igrejas, mas a população também é grande. Vamos orar pelo avanço da obra missionária na região nordeste, ali onde o sertanejo precisa conhecer a água da vida. Você também poderá estar lembrando das comunidades ribeirinhas e das aldeias indígenas em toda a região norte do país. E, por fim, você deve estar lembrando também das Cristolândias e todo o trabalho de resgate e de restauração, trazendo as pessoas para fora de um estilo de vida onde são dominadas pelo vício, para uma nova vida onde elas são libertas pelo amor e pelo poder de Jesus Cristo. Usemos desses minutos agora para orar para cada um desses motivos. Use esse momento para apresentar essas regiões em oração perante Deus. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
É muito bom orar e é bom também nós ouvirmos a exposição da palavra de Deus. Pastor Elias, traga-nos a mensagem que Deus tem colocado no seu coração. Queridos irmãos, este é o último culto deste mês de outubro. Durante todo esse mês, os cultos de quinta-feira, tivemos o privilégio de ouvir sobre a obra missionária e também, queridos, orar pela obra missionária, pela Junta de Missões. Graças a Deus, já levantamos uma boa oferta para a obra de missões. Estamos recebendo as últimas ofertas agora, no início de outubro, ou melhor, o início de novembro, vamos enviar para a Junta de Missões Nacionais para o sustento de mais de 925 missionários dos batistas no Brasil. O tema deste ano, como você sabe, é Porque Ele me amou. Isso é, porque Ele, Deus, me amou. E, embora seja uma noite que predominantemente de oração, já tivemos um primeiro período de oração, orando pelas regiões do Brasil, pelos desafios do Brasil. Já teremos um segundo tempo de oração, com alguns motivos específicos da vida dos missionários e também dos desafios da obra missionária. Vamos orar um segundo momento. Eu queria hoje ainda trazer esta última devocional. E eu farei de forma diferente. Eu vou fazer essa devocional em parceria com o pastor Fernando Brandão. Eu, ao vivo aqui, e ele depois, através de um vídeo, vai falar um pouquinho. Eu quero falar sobre um versículo que fala do amor de Deus, e ele depois falará sobre um outro versículo. Eu falarei sobre João 3,16 e o pastor Fernando Brandão vai falar sobre o tema da campanha 1 João 4,19. Então, em duas partes, porque eu queria que o pastor Fernando Brandão, nosso diretor executivo, pudesse abençoar sua vida com uma mensagem também sobre o tema do amor de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar nesse primeiro momento sobre o amor desceu a nós. João 3,16, você sabe, é o versículo mais conhecido da Bíblia. Não é apenas o mais conhecido, é também o que melhor resume o conteúdo da Bíblia. Lutero referia-se a João 3,16, chamando-o de miniatura da Bíblia. Eu creio que ele está dizendo o seguinte: olha, é algo que nós não podemos perder. O mínimo, o resumo, o centro da Bíblia é João 3,16, é o coração da Bíblia. A Bíblia é o livro que fala do plano de Deus para a vida do homem. E João 3,16 é o verso que resume o amor de Deus. Deixa eu pensar com você um pouquinho sobre isso. Algumas verdades desse versículo, não todas, mas algumas. Primeira, o texto diz que Deus amou. E ao dizer isso, está nos lembrando que seria natural que, por sermos pecadores, Deus fosse um Deus que simplesmente derramasse a sua ira sobre nós. Ou que Deus abandonasse o mundo, já que fomos nós que escolhemos o caminho do pecado, já que fomos nós que nos rebelamos. Mas não, Deus resolve ir ao nosso encontro em amor. O amor desceu a nós, o amor desceu a nós. A Bíblia diz que Deus dá prova, Romanos 5,8, Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Falar do amor de Deus é falar da própria essência de Deus. Quando diz a Bíblia que Deus amou o mundo, Ele fez aquilo que lhe é natural, aquilo que lhe é essencial, Ele ama. A Bíblia diz, 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor desceu a nós, Deus amou. O texto diz, Deus amou o mundo, e o mundo não se refere ao planeta no sentido de ecologia, terra, céu e outros planetas, não. Ele não está se referindo. Deus amou o mundo, falando do mundo, pessoas. Mundo se refere a mim e a você. Deus amou o mundo. Embora Ele
cuide da sua criação, Ele ama o mundo, que são as pessoas que aqui Ele colocou. Deus amou o mundo significa dizer que Ele me amou, que Ele te amou, que Ele me colocou no coração dEle, te colocou no coração dEle, que Ele te amou e tinha um plano para a sua vida desde a fundação do mundo. Diz a Bíblia que aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Na eternidade passada, Ele olhou para mim, para você, Ele olhou para o mundo, do qual eu e você fazemos parte, olhou para a humanidade, e Ele nos amou, não porque houvesse em nós, não porque haja no nosso próximo qualquer mérito, muito pelo contrário, Ele amou, porque decidiu amar, apesar da nossa falta de merecimento, e Ele amou de forma incondicional. O texto, para descrever esse amor, diz que Deus amou de tal maneira. Tal maneira é uma forma de dizer que Deus amou de maneira intensa. Você não pode compreender, é amor mesmo, a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho. Deus entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Deus amou você e Deus provou esse amor, dando seu Filho para morrer em nosso lugar. Porque o nosso problema, nós sabemos, é espiritual. Somente alguém perfeito que morresse em nosso lugar poderia nos salvar e resolver esse problema. E ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é, todo aquele que nele crer. A salvação não é para alguns, a salvação não faz acepção de pessoas, a salvação inclui todas as raças, a salvação inclui pessoas religiosas e não religiosas, a salvação inclui pessoas simpáticas ao Evangelho ou antipáticas ao Evangelho, ou resistentes ao Evangelho, basta crer. Aquele que crê, aquele que abre o coração, aquele que exercita a fé é salvo, para que todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, com que objetivo? Que todo aquele que nele crê não pereça. Está falando de livramento, isso é, ele perecer, a palavra séria. Nós gostaríamos de amenizar isso, mas está dizendo o seguinte, para que aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça, o castigo eterno, não é apenas morrer, é condenação eterna. Ele não quer que ninguém pereça, Deus quer que todos sejam salvos, Deus não quer que ninguém se perca. Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Em outras palavras, a salvação está disponível a todos e Ele coloca à disposição, porque Ele não quer que ninguém pereça, pelo contrário, mas tenha a vida eterna. Não é apenas uma vida que não vai acabar, mas é uma vida de contentamento que nunca vai terminar, sem dor, sem tristeza, sem despedidas, sem cansaço. Max Lucado diz, no final, algumas pessoas perecem e outras vivem. E o que determina a diferença não são as obras, não são os talentos, não são as origens, não são os bens. A diferença é determinada pela nossa crença. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu louvo a Deus, porque o amor de Deus desceu a nós. Eu fui alcançado por este amor. Eu prego sobre esse amor. Tantos têm sido alcançados por esse amor. E esse amor faz diferença plena na minha vida. É o amor que não apenas me salvou, mas é o amor do cuidado de Deus. Aquele que nem a seu próprio Filho poupou, diz Paulo, como não nos dará com Ele todas as coisas? Todos os dias nós temos revelações, manifestações do amor de Deus, mas a maior demonstração de amor foi amor para a nossa salvação. Vamos ouvir agora o pastor Fernando Brandão falando sobre esse amor, porque Ele nos amou. Pastor Fernando, vamos ouvi-lo. Deus nos ama, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, que mensagem, que notícia, porque Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, Cristo Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Viver na dependência do amor de Deus, na certeza de que mesmo sendo nós pecadores, Cristo morreu por nós e que Deus nunca deixará de nos amar
em qualquer circunstância, Ele sempre nos amará. É maravilhoso saber que Ele nos ama e nunca desistiu de nós. Enviou o seu Filho. Esse amor nos traz paz, nos traz esperança, nos traz segurança, nos traz tranquilidade, nos traz, irmãos, uma paz que nós podemos invocar o nome do Senhor. Invocar um Deus que nos ama, clamar um Deus que nos ama. Quando nós nos dirigimos ao Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados, nós não estamos nos dirigindo a um juiz que quer nos condenar com base na lei. Nós estamos clamando a um Deus que nos ama, é misericordioso e nos trata segundo a sua misericórdia, que no sangue do seu Filho, Cristo Jesus, nos purificou de todo o pecado. Como é maravilhoso invocar o nome de um Deus, de um único Deus, o Deus eterno que criou os céus e a terra, que nos ama, que nos trata com misericórdia. Meus irmãos, poder orar, poder clamar o nome do Senhor na certeza de que Ele nos ama, isso fortalece a nossa fé. Nós crescemos na fé. Quanto mais entendemos o amor de Deus, mais nós crescemos na fé. A nossa confiança no Senhor aumenta se nós entendermos profundamente o quanto Ele nos ama. Abrimos a sua palavra e nós vamos encontrar a revelação do seu amor em toda a Bíblia, revelando que Ele nos ama. Quando Ele diz: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, tristes, abatidos, angustiados, aflitos, venham a mim, porque eu amo vocês. Eu sempre vou amar vocês. Eu amo tanto, que enviei o meu próprio Filho para morrer por vocês. Você quer mais prova do amor de Deus? Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o quanto nos amou. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Você tem dúvida do amor de Deus? Não precisa ter. A cruz mostra, testifica de forma contundente, impactante, o quanto Ele nos amou. Confia no Senhor, espera nele, clame ao Senhor, porque Ele ama você, independente das circunstâncias. Todas as pessoas podem desistir de você, mas Deus nunca desistirá. Ele sempre amará você. Por isso, busque ao Senhor com todo o seu coração, porque Ele nos amou primeiro. Que privilégio ouvir o diretor executivo da nossa Junta de Missões, Pastor Fernando, sempre falando de maneira profunda ao nosso coração, e essa mensagem tão simples: porque Ele me amou. Porque Ele te amou. Esse é o tema da campanha que agora encerramos. Quero convidar você a continuar orando, amando a obra missionária, e que você todos os dias se lembre do amor que te alcançou, que é mesmo o amor que deve ser anunciado. Que Deus te abençoe. Amém. Nosso segundo momento de oração em prol de missões, você novamente terá na sua tela ali a disposição desses pedidos, mas só para nós começarmos esse momento juntos. Você poderá estar lembrando para que Deus esteja recaindo sobre cada lar missionário, cada entidade missionária, cada família missionária espalhada ao redor do Brasil, na sua saúde física, emocional, espiritual, precisam do sustento nosso de oração. Esteja orando por eles em todos esses sentidos, para que Deus esteja os preservando, os guardando e dando tudo o que eles precisam para poder melhor trabalhar. Você também poderá estar lembrando daquelas pessoas vocacionadas para fazer todo o trabalho de tradução das Escrituras para as línguas indígenas. São vários grupos indígenas, ainda são dezenas de idiomas e línguas dentro do nosso país que não têm as Escrituras por escrito.
São muitos os esforços e você pode estar lembrando dos que estão voltados para esse trabalho. Há pouco nós tivemos no nosso meio aqui o pastor Seitz, que esteve aqui, o Werner Seitz, falando justamente sobre esse trabalho. Lembra dele e de outros que estão fazendo o trabalho de tradução das Escrituras. Você também poderia estar pedindo para que Deus esteja atuando através de todos os missionários e das igrejas para efetuar maior número de conversões e batismos nos projetos da nossa junta de missões nacionais. São muitos espalhados ao redor do Brasil, mas o que nós queremos é que nós estejamos orando para a salvação e depois o subsequente crescimento e amadurecimento dessas vidas, que elas sejam verdadeiramente transformadas por Jesus Cristo. E por final, esteja lembrando para que as igrejas sejam despertadas para plantarem mais igrejas. Nós precisamos sempre de mais avanço, não para encher números, mas sim porque nós somos detentores da verdade de Deus, que é a única esperança para a humanidade. Não mudou nada. Cristo é a única esperança. Ele foi a única esperança ontem, é a única esperança hoje, amanhã também será a única esperança. Vamos estar orando para que Deus levante mais obreiros e desperte mais vocacionados e ainda impulsione mais igrejas para abrir novas frentes de trabalho. Use desse momento agora para apresentar esses pedidos perante Deus. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida atrás. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Ó Pai, nós te agradecemos pelo dom de Jesus Cristo em nossas vidas e pelo privilégio de anunciá-lo para as pessoas que nos cercam e através da presença missionária no outro lado do globo terrestre. Te agradecemos, Senhor, pela chamada missionária que recai sobre a sua igreja, e nós fazemos parte da sua igreja, o privilégio de participar com as nossas orações, com as nossas contribuições e ofertas, com a nossa ida, muitas vezes, em viagens missionárias, e até para aqueles que são vocacionados à sua ida física e presencial para estarem indo onde os mandarem. Pai, use, Senhor, continuamente as nossas vidas, a vida dessa igreja, para somar na sua obra missionária, perto ou longe, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você é o nosso convidado para voltar domingo pela manhã, às 9 horas, nesse mesmo canal. Você poderá encontrar aqui o nosso culto, que é presencial, mas será também transmitida através da internet. Se você ainda não veio participar conosco, você poderá entrar no site da igreja, está ali na sua tela agora o endereço do site da igreja, você poderá registrar o seu nome. Se as vagas já estão encerradas para essa semana, faça isso na semana que vem. Todo domingo de manhã o nosso culto é presencial e você é convidado a vir participar junto com todos os devidos cuidados, é claro. À noite nós também temos os nossos cultos a partir das 19 horas. Então, domingo, 9 horas da manhã, aqui ou pela internet você poderá nos acompanhar, e à noite, sempre aqui nesse mesmo canal, às 19 horas, venha participar conosco, chame outros para vir conhecer as boas novas do Evangelho. Vamos terminar esse momento agora cantando louvores ao nosso Deus. Digno de adoração, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Dono de toda a vida, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Dono de toda a vida, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Digno de adoração, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Dono de toda a vida, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Dono de toda a vida, só tu és, Senhor.